a mais um conteúdo de história, tá? Hoje nós trabalharemos o conteúdo sobre os indígenas, né? Nas páginas 60 e 61 e livro de reforço 165, tá? Vamos conhecer mais um pouco sobre a história deles, né? A gente viu que os indígenas participaram, né, da formação do povo brasileiro, que eles fazem parte de grupos étnicos, né? Assim como os negros, os brancos, os indígenas também têm sua participação, né, na formação da nossa miscigenação, da nossa cultura, né, em tudo, na língua, nas comidas, nas danças, nas músicas, nos instrumentos, tá certo? Então vamos conhecer aí mais um pouco sobre eles, ó. Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras. Antes mesmo da chegada dos europeus, já viviam aqui, né? A gente já falou sobre isso, que os primeiros povos a habitarem as nossas terras foram os indígenas. Quando os portugueses, né, os europeus chegaram, eles já moravam aqui. Os indígenas vivem em ocas, organizadas em tribos. Tem um guia espiritual chamado pajé e um líder conhecido por cacique. A gente vai primeiro ler, depois a gente vai conversar sobre essas imagens, tá certo? Ó, as mulheres são responsáveis pela alimentação, pelo cuidado com as crianças, pela agricultura e pela fabricação de diversos utensílios necessários e as atividades do dia a dia, né? Comida, lavar. Os homens são responsáveis pela caça e defesa da tribo e também fazem a estrutura das ocas, né? Então, essa parte é dividida entre homens, crianças e mulheres. As crianças e os idosos também são responsáveis pela fabricação de utensílios e pela cobertura das ocas, mas só os idosos podem participar das decisões da tribo junto aos outros adultos. A criança não tem esse papel. Os indígenas utilizam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais e têm dança própria, assim como diversas histórias, tá? Então vamos ver aí do que se trata as imagens, né? A oca, que é a moradia, né? Um tipo de moradia indígena, né? Então ela é feita de quê? De palha, de madeira, né? Então eles constroem. E aí a gente viu quem é que faz a participação principal na construção. Os homens, essa tarefa é atribuída aos homens. Crianças e idosos podem ajudar, né, na construção. Então a gente tem aí líderes, representantes dos indígenas, o cacique e o pajé, né? O cacique é o guerreiro da tribo, ele representa, né, toma as decisões. O pajé, ele é sempre uma pessoa mais velha, ele é um líder espiritual, né? Ele sempre orienta a tribo, principalmente o cacique, quando ele vai tomar suas decisões. Crianças e mulheres são muito respeitadas nas tribos, né? Então elas têm a função de quê? Ó? A mulher na agricultura, na alimentação, no cuidado com as crianças, né? Nos utensílios, eles fazem muito artesanato, as mulheres, assim como os idosos da tribo. Então eles têm muitas manifestações culturais. Esse adereço que eles utilizam, que são fabricados por eles, né? Isso aqui, se chama cocá. O cocá é utilizado, né, principalmente pelos líderes das tribos. A pesca, né, e a caça, ó, pesca e caça, são, né, de grande representação nas aldeias, porque antigamente eles viviam apenas disso, né, da pesca e da caça. E o instrumento principal que eles utilizam, né, para fazer isso é o arco e flecha, né? O arco e flecha é muito utilizado para pesca e para caça. A gente tem outros instrumentos, como o chocalho e a peteca, que são construídos por eles nas aldeias, né? Principalmente pelas mulheres e as crianças que fazem esses artesanatos, tá certo? Então, essa é uma breve história, né, sobre a cultura indígena, que é bem gigante e são várias tribos que existem no nosso país, tá? Então, os indígenas contribuíram bastante para a nossa diversidade brasileira, né? Hoje em dia são bem menos do que antigamente, mas eles ainda persistem aí com as suas culturas, né, deixando na história do povo brasileiro, tá certo? Vamos começar a resolver a atividade aqui na página 61. Responder, resolver não, responder. Observe aí o número 1. Dentre as raças que formaram o povo brasileiro, pinte aquela que primeiro habitou as suas terras brasileiras. Quem foram os primeiros habitantes? Foram os europeus, os indígenas ou os negros? Você vai pintar a imagem que representa. Número 2. Observe as fotos e descreva como são as ocas dos índios, né, das tribos. Aí você vai observar e vai, de acordo com a sua observação, você vai descrever aí como é que elas são. 3. Na imagem da tribo abaixo, circule o pajé. Lembra que eu te disse? O cacique é o líder guerreiro, ele é sempre uma pessoa nova. E o pajé é um líder espiritual, uma pessoa mais velha. Então, quem é que representa aí o pajé? 4.
observe as imagens abaixo e pinte a atividade que é responsabilidade das mulheres. É a pesca ou a cozinha, né? A alimentação para as pessoas que vivem nas tribos. 5. Dentro dos utensílios abaixo, marque apenas aqueles herdados dos indígenas. E aí? Os artesanatos, né? Feito de barro aí, o relógio e a rede. Quais são os instrumentos que são, né? Herdados por eles, que eles deixaram como herança para o povo brasileiro, né? E aí, quando você concluir o seu livro didático, você vai pegar, abrir o seu livro de reforço na página 165 e vai responder sobre os indígenas. Ó, decifre os códigos e descubra como é chamado o líder religioso de uma tribo indígena. Então, você vai colocar aí na ordem, né? E decifrar e descobrir. Com 4 letrinhas. Quem é? 2. Siga as setas e descubra como é chamado o líder da tribo. O líder da tribo, né? Depois escreva o nome no espaço abaixo. Então, você vai seguir na seta e vai formar o nome, tá? 3. Desenhe os seguintes instrumentos musicais indígenas. Você desenhar uma flauta, vai ter não colocar aqui, mas é um instrumento musical indígena. O chocalho, cachixi e o maracá, tá? São instrumentos indígenas. Você vai pesquisar, né? O cachixi e o maracá, que aqui eu não trouxe para vocês, tá certo? 4. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, em relação às funções de cada pessoa na tribo, né? A gente viu, mulheres têm uma função, os homens têm outra função, né? Os religiosos, os mais velhos têm funções diferentes. Então você vai, mulher. Quem é que caça e defende a tribo? É a mulher, o homem, criança ou idoso. Fabrica utensílios, cuida da agricultura e é o único que pode participar das decisões. Então você vai fazer essa relação aí, tá bom? Aí você vai concluir sua atividade de hoje no livro de história, livro de reforço, vai mandar para a tia, que a tia vai auxiliar na correção, tá certo? Um beijo, até o próximo vídeo.